Seguimos agora para o Irieu de Cima. Faz parte dos Irieus Rombo e é uma das mais ricas em termos de diversidade biológica. Um dos aspectos que te destaca mais na Ilha de Cima, em termos de biodiversidade, é a existência de 5 espécies de aves marinhas que 5 das 8 espécies que está a reproduzir na Cabo Verde. Então tem mais de 50% de aves marinhas que está a reproduzir ali nessa reserva integral. Para além disso, para alguns daqueles grupos de aves marinhas, ali é uma das principais populações de Cabo Verde. De que as espécies que está a reproduzir ali, pelo menos 3 está considerado espécie ou subespécie endémica. Por outro lado, a nível da biodiversidade, este é um dos sítios em Cabo Verde que tem maior densidade de reprodução de tartarugas marinhas careta-careta. Só para ter ideia, na época de 2020, eu atingi quase 5.500 ninhos ali nessa reserva. Eu teve mais de 11.000 atividades. Então, tendo em conta a dimensão desse lugar, é uma densidade extremamente elevada, comparado, se calhar, só à ilha de Boa Vista, na Cabo Verde. Por outro lado, ainda tem um grupo de répteis terrestres, um dos maiores répteis, o maior largato de Cabo Verde, que tem encontrado ali nessa reserva. E, claro, também tem as outras espécies mais pequenotas, idiósagas, que também é importante. E ainda, surpreendentemente, nessa reserva tem pelo menos 4 espécies de plantas endémicas, que também é importante para a conservação. Então, que ali é um panorama de espécies que o projeto Vitosa está a trabalhar com ela. Ainda, claro, tem um conjunto de espécies, chamadas aves migratórias, aves terrestres e espécies que estão abaixo de água, como tubarão, cetáceos, peixes e outros que ainda nunca começam a trabalhar com ela. Então, por isso, o projeto Vitosa entendemos essa reserva é um dos hotspots, um dos pontos mais importantes para a conservação de biodiversidade. Bom, tu tem 5 espécies, como eu referi, e tu tem uma espécie que se tenta estabelecer ali. Poder de uns tempos bem tem 6 espécies que está a reproduzir ali. De que 5, quase que é 5 espécies. Tu tem um que está a reproduzir de dia, que é atividade de dia, que é rabo de junco. É a ave de maior porte que tu tem ali nessa reserva e se calhar é aquele que está a sofrer mais pressão antrópica, por modo de pessoas inclusive estão a pegar para consumo humano. Não? Então, o rabo de junco, se calhar, é a espécie que está com a população mais ameaçada de forma direta à ação antrópica. Depois tem as outras 4 espécies que têm hábito noturno. Pedreiro, pedreiro azul, pedreirinho e joão preto. Tudo isso é ave já de porte mais pequeno, então é muito apetecível para comer, tirando o pedreiro que também tem captura para parte do pescador, mas que ela sendo tão pequenote, a espécie de moda rato tem um enorme impacto sobre essa. Então, essa é tudo extremamente ameaçado. Nesse caso, pedreiro e pedreirinho é 2 das espécies classificadas atualmente como endémica de Cabo Verde. E por último, tem mais uma espécie que se tenta estabelecer, Madam Freire, o identificador ninho, que é uma espécie de rabo de junco que está reproduzindo na Caraíbas, que se tenta estabelecer ali nesse ilhéu. É de uma Phaeton lepturius, e ele tem registro de 2 ninhos e provavelmente no futuro ele pode estabelecer, e do passado tem em vez de 5, 6 espécies. De considerar também que já Hazwood, que é um investigador de aves marinhas mais conhecido no Cabo Verde, já falava ali, pelo menos tinha 12 espécies que atualmente é considerado extinto. Ali também tinha alcatraz, que hoje nunca tem encontra um único indivíduo, e também tinha cagarra, que também nunca tem encontra um único indivíduo, tem apenas marca de sua existência. E ela desaparece exatamente para onde foi perturbado para o homem e capturado para o homem. Então, que ele é uma indicação clara de medidas que têm que ser tomadas para proteger as outras espécies que ainda estão ali nessa reserva. Cabo Verde tem 8 espécies de aves marinhas a reproduzir. Destes é possível encontrar pelo menos 5 aqui neste ilhéu. Estamos a falar de pedreiro, pedreirinho,
pedreiro azul, João Preto e mais uma espécie que tivemos a sorte de conhecer mais de perto, o rabo do junco. Esta espécie nidifica durante todo o ano no país, com um pico de reprodução entre janeiro e fevereiro. Fora do período reprodutor, os indivíduos desta espécie podem permanecer ao redor das águas de Cabo Verde ou migrar para a zona central do Atlântico Norte tropical. Ele é uma espécie que, normalmente, para não saber se isso é área de alimentação, não usa GPS, que não deixa o animal normalmente durante 7 dias, depois não também recupera. E rabo de junco, normalmente, se a área de alimentação é que está muito longe, principalmente a área que está na ovo, e é mais ou menos ali na Cabo Verde. Uma espécie de grande porte que pode medir entre os 90 cm e os 107 cm de comprimento, incluindo a sua longa cauda que pode atingir mais de 70 cm de comprimento, ainda bem preservada, diz esta bióloga. Não, ele é uma espécie que está ainda sem conservação, está bom. E não pode achar na todas as ilhas de Cabo Verde e na Ilhéus, e excepto na Ilha de Maio. E inicialmente não tinha 2 ou 3 ninhos marcados na ilha, e a partir de 2018 não começou um trabalho mais intensivo com aquela espécie ali, o rabo de junco. Assim, nesse momento não tem 79 ninhos marcados, e também é uma espécie que está reproduzindo o ano inteiro. A nível de peso, este rabo do junco pesa cerca de 640 gramas. A incubação é partilhada por ambos os progenitores, tem a duração de cerca de 42 a 44 dias e a cria demora 80 a 90 dias a desenvolver-se totalmente. Nos ilhéus rombo existem algumas ameaças contra as referidas espécies. A primeira é a presença dos ratos introduzidos acidentalmente pelos humanos. Há também a questão da presença dos visitantes e pescadores, diz este ambientalista, defendendo que é necessário implementar com urgência a proteção desta área oficialmente. Bom, uma das grandes prioridades para ilhéus rombos é, se calhar, necessidade de ser implementação como uma área protegida o mais urgente possível. Já há algum tempo que está a existir essa necessidade. Pamor tem um conjunto de pressões ali nessa reserva. Primeiro, sobre as espécies introduzidas. Eu tenho que pensar seriamente, se calhar no futuro, na retirada de mamífero que foi introduzido ali, que é rato, que tem um enorme impacto já demonstrado sobre aves marinhas, pelo menos, e sobre répteis terrestres, mas também tem impacto antrópico. E, infelizmente, ainda esse lugar está a servir para visitas quase aqui no âmbito turístico, mas essencialmente também de pescadores. É necessário arranjar uma alternativa à presença de pescadores ali nessa reserva. E por último, tem a entrada de lixo que está chegando ali com corrente, que também é um problema que tem algum impacto a nível de conservação. Este lugar, para além da sua riqueza em termos de biodiversidade, possui uma paisagem de beleza rara, com falésias, belas praias, com uma água meio verde esmeralda e um azul profundo que se estende pelo horizonte, formando numa paisagem de raro encanto deste pedacinho da pátria escondido no sotavento. Bom pessoal, já não terminamos a aventura ali na Ilha das Flores, não se vai agora para a Ilha do Fogo, mas tudo isso